os familiares, uma para o mundo. Tremendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, iniciamos a nossa oração da manhã nesta quinta-feira de Pascal, na quinta-feira da primeira semana da Páscoa. Fazemo-lo da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Our Lady Fatima Church, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da vontade, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Hoje celebra-se na igreja Santa Júlia Billiard, fundadora da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora Namur, uma pedagoga dedicada ao ensino, também francesa. Nós que vivemos no Canadá e as nossas escolas católicas são oriundas destes santos. Tanto ontem São João Batista, como hoje Santa Júlia Billiard, dois fundadores da congregação que se dedicavam ao ensino, à difusão da cultura. Demos graças a Deus pelo seu trabalho e pela sua generosidade. Oração a Santa Júlia Billiard. Ó Deus, que desta Santa Júlia Billiard a graça de ter vosso Filho Jesus Cristo como centro da sua vida, dai também a nós esta graça essencial para que a nossa vida frutifique em bênçãos para todos aqueles que precisarem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Nesta manhã de quinta-feira, da primeira semana do tempo pascal, rezemos o Salmo 149. O Salmo 149 fala da alegria e o louvor dos santos. Um padre da igreja chamado Ezequiel diz que os filhos da igreja, novo povo de Deus, se alegrem no seu reino Jesus Cristo. Então louvemos a Deus com o Salmo 149 e associemos-nos à alegria e ao louvor dos santos. Aleluia! O Senhor ressuscitou como havia anunciado. Aleluia! Diz na antífona. Aleluia! O Senhor ressuscitou como havia anunciado. Aleluia!
Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na Assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra. Porque de facto o Senhor ama o seu povo e coroa com a vitória os seus humildes. Exultem os fiéis por sua glória e cantando se levantem de seus leitos. Com louvores do Senhor em sua boca e espadas de 2 gumes em sua mão, para exercer sua vingança entre as nações e infligir o seu castigo entre os povos, colocando nas algemas os seus reis e seus nobres entre ferros e correntes, para aplicar-lhes a sentença já escrita. Eis a glória por todos os seus santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesta quinta-feira da primeira semana do tempo pascal, tempo também do Divino Espírito Santo, num escrito muito antigo do século IV, das catequeses de Jerusalém, fala-nos o batismo, sinal da paixão de Cristo. Portanto, de um catecismo muito antigo de Jerusalém, diz-nos o que os cristãos do século IV, nos anos 300 e a partir do início dos anos 300, quando se deu a liberdade à Igreja no Império Romano, no ano 313, em Jerusalém os católicos, os cristãos, reuniram-se com os padres da Igreja daquela época, os sucessores dos apóstolos, e fizeram este compêndio de catequese. Fostes conduzidos à santa fonte do divino batismo, como Cristo, descido da cruz, foi colocado diante do sepulcro. A cada um de vós foi perguntado se acreditava no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vós professaste a fé da salvação e fostes por 3 vezes mergulhados na água e por 3 vezes dela saístes. Deste modo, significaste a imagem, o símbolo os 3 dias da sepultura de Cristo. Já no século IV, nos anos 300, nas catequeses da Igreja, a profissão da fé, os compromissos da fé. Acreditas em Deus Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu Filho, no Espírito Santo? Aqui está a nossa fé. Então, os apóstolos eram mergulhados na pia batismal. Nós hoje servimos da concha para deitar 3 pedaços de água sobre a cabeça dos cristãos. Diferentes maneiras de fazer, mas o mesmo significado. E continua nas catequeses. Assim como nosso Senhor passou 3 dias e 3 noites no seio da terra, também vós, na primeira imersão,
Imitaste o primeiro dia em que Cristo esteve debaixo da terra e na imersão a primeira noite. De facto, como aquele que vive nas trevas não enxerga nada, pelo contrário, aquele que anda de dia está envolvido em plena luz. Assim também vós, na imersão com que mergulhamos na noite, nada vistes, mas na imersão foste como que restituídos ao dia. No mesmo instante morreste e nasceste, e naquela água de salvação tornou-se para vós, ao mesmo tempo, sepulcro e mãe. Apesar de situar-se em outro contexto, a vós se aplica perfeitamente o que disse Salomão. Há um tempo para nascer e um tempo para morrer, diz no livro, no Antigo Testamento, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 2. Convosco sucedeu o contrário. Houve um tempo para morrer e um tempo para nascer. No mesmo instante realizaram-se ambas as coisas, e com a vossa morte coincidiu no vosso nascimento. E continua nas catequeses de Jerusalém do século IV. O facto novo e inaudito, na realidade não morremos, nem fomos sepultados, nem crucificados, nem ainda ressuscitamos. No entanto, a imitação desses actos foi expressa através de uma imagem e daí brotou realmente a nossa salvação. Cristo foi verdadeiramente crucificado, verdadeiramente sepultado e ressuscitou verdadeiramente. Tudo isto foi para nós um dom da graça, a fim de que, participando da sua paixão, através do mistério sacramental, obtenhamos na realidade a salvação. Oh, maravilha de amor pelos homens! Em seus pés e mãos inocentes, Cristo recebeu os cravos e suportou a dor. E eu, sem dor nem esforço, mas apenas pela comunhão em suas dores, recebo gratuitamente a salvação. Ninguém, portanto, julgue que o batismo consista apenas na remissão dos pecados e na graça da adoção filial. Assim era o batismo de João, que consistia tão somente o perdão dos pecados. Pelo contrário, sabemos perfeitamente que o nosso batismo não só paga os pecados e confere o dom do Espírito Santo, mas é também o exemplar e a expressão dos sofrimentos de Cristo. É por isso mesmo que Paulo exclama: será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo da sua morte, fomos sepultados com ele. Diz São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 3 a 4.
O tempo da Páscoa, o tempo pascal, é o tempo do Divino Espírito Santo. Na nossa linda tradição, na Igreja com a coroa do Divino Espírito Santo, com as bandeiras sinal de festa, nós consagramos ao Divino Espírito Santo. Neste tempo de pandemia, recordamos com saudade as nossas festas do Divino Espírito Santo. No nosso salão, e pedimos ao Senhor que nos envie um tempo próspero para celebrarmos as nossas festas, dedicadas ao Divino Espírito Santo. Numa das festas anteriores, com a ausência já da nossa irmã Aldora Falcão, uma grande devota do Divino Espírito Santo, que no céu nos acompanha, junto de Deus, nós celebramos e rezamos a Deus para que nos envie o seu Divino Espírito Santo, nos permita continuarmos a fazer as festas em honra do Divino Espírito Santo. O Espírito que anima a Igreja, que protege a Igreja, que governa a Igreja, que nos, apesar de todas as grandes dificuldades do nosso tempo, nós sentimos-nos animados e na esperança do que o Divino Espírito Santo nos guie e nos envie os seus dons. Consagração ao Divino Espírito Santo. Santo Espírito de Deus, consagramos-te todo o nosso ser, vontade, inteligência, memória, imaginação e afetividade. Conduz-nos por teus caminhos, guia-nos com a tua sabedoria à vida plena de Jesus. Criai em nós um coração puro e humilde, mas que tenha a ousadia e o ardor dos mártires. Enchei-nos com os vossos dons, santificai-nos com os vossos frutos. Restaurai todo o nosso viver para que sejamos um canal do vosso amor. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra.
Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Divino Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora, outro vídeo de outra fase da construção da nossa igreja, da nossa capela do Senhor Santo Cristo, sobretudo do chão. Deus seja louvado pelo sacrifício de todos aqueles que colaboraram, aqueles que trabalharam para fazer a nossa igreja. Esta técnica de fazer o chão é muito antiga, veio para o Canadá através dos nossos irmãos italianos, que eles herdaram dos romanos. E portanto, o chão que é feito no local é para nós uma honra de louvor a Deus. E também um pequeno vídeo sobre o trabalho da nossa cozinha. O forno foi comprado para que pudéssemos fazer as massas pela ocasião da festa do Divino Espírito Santo. Mas este ano, como não há festas, nós vamos fazendo take-out e agradecemos a Deus pelo trabalho que vai sendo feito por amor à igreja. Você pode firmar a dispersão. Agora estão fazendo as arrugas. Sim. Vá para a fruta. Não, se vocês quiserem firmar mais um pouco. Tá bem, tá bem. Esse aqui não. Continuamos a avisar que o nosso terço e o funeral que vamos ter daqui a pouco será transmitido no canal Manuel Tavares Kingston, enquanto não solucionarmos o problema com o canal Fátima Kingston. Pedimos a todos compreensão e pedimos perdão por este incómodo, sobretudo nós que somos mais velhos, não sabemos, não temos a agilidade que os jovens têm para lidar com as coisas da internet. Nós pedimos desculpa por estes transtornos. Mas no canal do YouTube, escrever Manuel Tavares Kingston,
com facilidade se entra no nosso canal. E todos os diretos serão nesse canal enquanto não resolvermos as dificuldades que estamos a ter com o canal de Fátima Kingston. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um santo dia. Que o Senhor nos anime na nossa caminhada neste tempo pascal. A todos um santo dia. Que o Senhor nos abençoe e que saibamos cantar na nossa vida: Aleluia, aleluia, o Senhor ressuscitou. Diga a casa de Israel.